Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque às gestantes. Você vai conferir tudo isso com a gente a partir do programa de hoje. A Fiocruz Petrópolis concluiu a formação de novos agentes comunitários de saúde. No boletim Infogripe, apontou a tendência de queda de síndrome respiratória aguda grave na maior parte do país. Em Teresópolis, o mutirão de atendimentos vai ser realizado no SES Várzea na próxima semana. Entre os serviços estão eletrocardiograma, teste rápido de IST e vacinação. O governador Cláudio Castro participou da abertura da 4ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Educação. E autoridades se reuniram para tratar sobre a utilização de caixas de som em estabelecimentos comerciais de Três Rios. O diálogo com o objetivo de orientar, prevenir e melhorar a qualidade de vida. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate para você aqui na TV Correio da Manhã e também por nossas plataformas digitais. Você também tem acesso aqui da TV Correio da Manhã. Basta você pesquisar no nosso canal do Facebook, TV Correio da Manhã, e no nosso canal do YouTube também por TV Correio da Manhã. Além disso, a nossa programação também fica disponível para você no nosso site, tvc16.com. Para ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece, você também tem um outro site nosso disponível, o correiopetropolitano.com.br, e os nossos perfis do Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Para participar aqui no Correio Petropolitano Debate, você pode mandar sua sugestão de reportagem, foto, vídeo, denúncia, por meio do nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675, ou pelo nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com. E aí você participa com a gente aqui ao vivo, no nosso quadro Você na TVC. Não deixe de participar, mandar a sua mensagem. E lembrando sempre, é importante que você, quando for mandar, explicar o que aconteceu ou algo do tipo. E colocar também, né, em qual localidade que você mora, reside, e o nome também, para a gente poder fazer a identificação, dar os créditos aqui referentes às informações e denúncias que chegam para a nossa equipe. A gente dá início ao programa de hoje falando sobre o Fórum Itaboraí, porque o Fórum de Política, Ciência e Cultura na Saúde, programa da presidência da Fiocruz em Petrópolis, concluiu nessa semana uma oficina de formação para os novos agentes comunitários de saúde do município. O objetivo foi fortalecer a atuação desses profissionais nos territórios de Petrópolis, oferecendo ferramentas para uma prática de saúde integrada e participativa. Realizada em parceria com a Secretaria de Saúde, a formação teve carga horária de 60 horas e contou com conteúdos teóricos e aplicações práticas sobre ferramentas de tecnologia social, como o diagnóstico rápido participativo, a cartografia participativa e o teatro do oprimido. Parte do curso aconteceu no auditório do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, no Quitandinha, e a outra na região do Itamaraty. Durante a formação, foram apresentados conceitos e ferramentas sobre a determinação socioambiental da saúde, o espaço geográfico e o território e métodos qualitativos de pesquisa. A oficina seguiu com as aplicações práticas das ferramentas no Itamaraty, na região, onde as equipes percorreram as localidades do Provisória, Floresta, Rua Bernardo Proença, Alcobacinha e Quissamã, para conhecer o território através da escuta comunitária, como parte do instrumento de travessia do método DRP. Durante o encerramento, foram apresentados os resultados do diagnóstico feito pelas equipes que identificaram as principais vulnerabilidades e potencialidades de cada localidade do território. O material será sistematizado e encaminhado à Secretaria de Saúde.
A gente fala agora sobre 3Gs, porque no início desta semana, representantes do Poder Executivo, Câmara de Dirigentes Lojistas, ou seja, CDL 3 Rios, e o Sicomércio estiveram reunidos para tratar sobre o cumprimento da Lei 4.249 de 2015, que é a lei referente à proibição do uso de caixas de som fora dos estabelecimentos comerciais e a ocupação de calçadas com gôndolas. A fiscalização que será realizada pelo Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança segue a recomendação 21 de 2023, que foi emitida pela primeira Promotoria de Tutela Coletiva do município de 3 Rios, por meio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O encontro foi realizado com os seguintes representantes: Roselito Ventura, que é o presidente da CDL 3 Rios, Roseli Araújo, que é gerente do Sicomércio, Márcio Assis, que é o secretário de Indústria e Comércio, Anderson Marques Assunção, que é o fiscal do município, além de Rogério Chagas, secretário de Ordens Públicas e Políticas de Segurança, Otorino Bilieri de Souza, que é o secretário de Governo, e o professor Jackson Martins, que é o vice-prefeito. Esse que é um tema que tem sido muito discutido, inclusive na cidade. Afinal, é necessário também aí estipular a altura dessas caixas de som, né, desses utensílios de áudio que são utilizados. Afinal, a gente sabe que em determinados horários específicos tem a lei do silêncio. Então, se porventura um desses estabelecimentos comerciais ultrapassa o limite de decibéis permitido, por exemplo, depois das 10 horas da noite, mesmo que seja durante um fim de semana, a Guarda Civil, enfim, os agentes de segurança precisam atuar. E a gente vai trazendo as atualizações para você ao longo aqui do Correio Petropolitano Debate. Falando agora sobre Teresópolis, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, por meio do SES Várzea, vai realizar um mutirão especial de atendimentos na próxima semana, entre os dias 9 e 13 de dezembro. Entre os serviços estão eletrocardiograma, teste rápido de IST, que são doenças sexualmente transmissíveis, e a vacinação para adultos, que estão entre os atendimentos que vão ser realizados. Para atender o maior número de pessoas, o mutirão será realizado em horário especial, veja só, de 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. Além de realizar um atendimento em horário especial, a ação visa ampliar a cobertura vacinal de diversos imunizantes. O SES da Várzea, ou seja, o Centro de Saúde Dr. Armando Gomes de Sarcouto, também conhecido como SES Várzea, fica na rua José Augusto da Costa, número 14, na localidade Várzea. Então não deixe você de participar. Se porventura precisa fazer algum desses exames, já aproveita, atualiza também a caderneta de vacinação. Acontece então do dia 9 ao dia 13 de dezembro, ou seja, a partir da próxima semana. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Não sai daí, viu? Tem previsão do tempo para o início da semana e muito mais informações sobre a nossa região de cobertura. A gente volta já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito.
É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A gente dá prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate e fala agora sobre o governador Cláudio Castro, que participou nessa última quinta-feira da abertura da 4ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Educação, o CONSED. O evento foi realizado no Rio Autumn Palace, em Copacabana, na zona sul do Rio, e seguiu até a última sexta-feira. E teve por objetivo discutir as pautas estratégicas do setor e compartilhar experiências sobre a gestão educacional no Brasil, visando fortalecer as políticas públicas. Vamos acompanhar a fala do governador durante o evento. Tem que ter um espírito público para ser secretário de Educação, tem que ter um amor à causa. Vocês trabalham todo dia, é óbvio, para continuar aquilo que foi bem feito lá atrás e que está dando resultado, mas também de olhar para o futuro. Há uma enormidade de situações que podem ser feitas hoje. O nosso projeto de robótica, hoje a questão de game, que é uma questão fundamental, não só para a natureza de jogos em si, mas para inserir essa garotada na tecnologia. Às vezes ele entra pelo game e ele vai sair lá como um grande programador. É uma fábrica de sonhos, uma fábrica de potenciais e, sobretudo, em secretarias estaduais. Então, fiz muita questão de estar aqui hoje para realmente parabenizar o trabalho de vocês e incentivar. A gente fala agora sobre as estatísticas econômicas. Em outubro de 2024, a produção industrial nacional mostrou variação negativa de 0,2% quando comparada a setembro, na série com um ajuste sazonal. O resultado interrompe 2 meses consecutivos de crescimento, período em que a indústria acumulou um ganho de 1,2%. A gente vai acompanhar agora a fala do André Macedo, gerente de pesquisas, que foram divulgadas inclusive pelo IBGE. O setor industrial, ao mostrar variação negativa de 0,2% em outubro de 2024, frente ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, eliminou parte do ganho de 1,2% acumulado nos meses de setembro e agosto de 2024. No índice desse mês, diferentemente do que havia sido observado nos 2 meses anteriores, verifica-se predomínio de taxas positivas, uma vez que 19 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram expansão na produção. Vai destacar que, com esses resultados, a produção industrial encontra-se 2,6% acima do patamar pré-pandemia,
ou seja, fevereiro de 2020, mas ainda está 14,4% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Ainda no confronto outubro-setembro de 2024, na série com ajuste sazonal entre as atividades, a influência negativa mais importante foi assinalada por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que recuou 2% nesse mês, após avançar 4,7% em setembro, quando interrompeu 2 meses consecutivos de queda na produção, período no qual acumulou um recuo de 3,4%. Nesse mês, esse segmento foi pressionado negativamente pela menor produção dos itens álcool e gasolina automotiva. Outras contribuições negativas relevantes sobre o total da indústria vieram dos ramos de bebidas e de indústria extrativas. Por outro lado, entre as 19 atividades industriais que apontaram expansão na produção, a de veículos automotores, reboques, carrocerias, ao crescer 7,1%, exerceu o principal impacto em outubro de 2024 e intensificou o crescimento de 2,8% registrado em setembro. Nesse segmento, observa-se a influência da maior produção de automóveis, caminhões e autopeças. Vale destacar também os resultados positivos assinalados pelos ramos de confecção de artigos do vestuário e acessórios, produtos químicos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos e de celulose, papel e produtos do papel. No confronto com o igual mês do ano anterior, a produção industrial, ao crescer 5,8% em outubro de 2024, marca o 5º mês seguido de expansão e intensifica o ritmo frente aos avanços de 3,4% de setembro e de 2,3% de agosto. No índice desse mês, permanece a característica de perfil disseminado de taxas positivas, alcançando as 4 grandes categorias econômicas e 21 dos 25 ramos industriais pesquisados. Vale destacar que, no índice mensal desse mês, verifica-se a influência do efeito calendário, já que outubro de 2024 teve 2 dias úteis a mais do que igual mês do ano anterior. No indicador acumulado no ano, o total da indústria avança 3,4% nos 10 meses de 2024, permanecendo dessa forma com um movimento de expansão na produção ao longo do ano, inclusive intensificando o ritmo de crescimento e com predomínio de taxas positivas, já que as 4 grandes categorias econômicas e 21 dos 25 ramos industriais pesquisados apontaram crescimento na produção. A gente segue ainda aqui no Correio Petropolitano Debate, trazendo dados referentes ao país. E agora a gente fala sobre o PIB, o Produto Interno Bruto. No terceiro trimestre deste ano, o PIB cresceu 0,9%, quando comparado ao segundo semestre de 2024, de 2024, na série com ajuste sazonal. Pela ótica da produção, os serviços e as indústrias cresceram, enquanto a agropecuária recuou. A coordenadora de contas do IBGE, a Rebeca Pares, comenta sobre os dados que foram obtidos e divulgados também pelo IBGE. Vamos acompanhar. O PIB cresceu 0,9% no terceiro trimestre desse ano contra o segundo, e alavancado aí o crescimento muito por conta dos serviços, que também cresceram 0,9%, e os impostos, que cresceram mais que o valor adicionado, especialmente pelo crescimento da indústria de transformação, que foi o único componente da indústria que cresceu. E aí a indústria acabou crescendo também 0,6%. Por outro lado, a agropecuária caiu 0,9% no ano em que realmente a agropecuária tem sofrido muito por causa dos problemas climáticos, principalmente da seca, e está apresentando um desempenho negativo. O destaque dentro dos serviços, que alavancou esse crescimento do PIB, são os outros serviços, e aí a gente pode citar os serviços prestados às empresas e também às famílias, como serviço, por exemplo, de alimentação e serviços pessoais. Além disso, teve a parte a atividade financeira e de seguros, que também cresceu, e aí ajudado pelo crescimento do crédito e também pelo crescimento dos seguros. Mas a atividade econômica que vem desempenhando melhor desde a pandemia, que já cresceu mais de 30% desde a pandemia, é informação e comunicação. E aí, principalmente no quesito internet e desenvolvimento de sistemas, mas nesse trimestre
telecomunicações também ajudou no crescimento. Olhando pela ótica da demanda, os destaques são os investimentos, com crescimento em todos os seus componentes, tanto produção como importação de bens de capital, construção civil e também desenvolvimento de software. E a continuidade do crescimento do consumo das famílias, que já vem crescendo há 15 trimestres seguidos na comparação interanual. Tá, então para você, a gente agradece sempre aqui a participação dos analistas, gerentes de pesquisa, que trazem esse panorama referente aos índices e às estatísticas econômicas do país. Vamos falar sobre saúde? Gente, o novo boletim Infogripe foi divulgado pela Fiocruz e apontou tendência de queda ou estabilidade de casos de síndrome respiratória aguda grave em todas as faixas etárias na maioria dos estados brasileiros. Apenas em Roraima e São Paulo há sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, foram notificados 164.330 casos de síndrome respiratória aguda grave no país até o momento. Vamos acompanhar a fala da Tatiana Portela, que traz mais uma análise para a gente. No boletim Infogripe dessa semana, a gente continua observando uma redução do número de novos casos de síndrome respiratória aguda grave no agregado nacional e também na maioria dos estados do país. Apenas 4 unidades federativas ainda apresentam aumento dos casos de SRAG, sendo elas os estados de Roraima e Amapá no norte e Distrito Federal e Mato Grosso na região centro-oeste. Em todos esses estados, o aumento das hospitalizações está concentrado nas crianças pequenas, até 2 anos de idade, e está sendo impulsionado principalmente pelo rinovírus, com exceção apenas do estado do Mato Grosso, onde a gente ainda não consegue identificar o vírus responsável por esse aumento das internações. Mas muito provavelmente pode ser o próprio rinovírus ou algum outro vírus respiratório que também afeta crianças pequenas, como o vírus essencial respiratório, o metapneumovírus ou adenovírus. Em relação às recomendações, a gente mantém a recomendação de manter uma etiqueta respiratória, então, em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em casa, isolamento, evitando ter contato com outras pessoas e se recuperando da infecção. Se não for possível fazer esse isolamento, o recomendado é sair de casa usando uma boa máscara e evitar ter contato com outras pessoas, principalmente pessoas dos grupos vulneráveis, como as próprias crianças pequenas, que têm uma chance maior de desenvolver a forma mais grave dessas doenças. E em relação à Covid-19, apesar dos casos graves do vírus estarem em queda ou estáveis na maior parte do país, é importante que todas as pessoas do grupo elegível verifiquem suas carteiras de vacinação e vejam se estão em dia com a vacina contra a Covid-19. Se não estiver em dia, é importante buscar um posto de saúde para se vacinar contra o vírus. A Covid-19 ela não tem uma tendência sazonal clara, como outros vírus respiratórios, então a gente não sabe exatamente quando que vai surgir uma nova onda do vírus, então é importante que todas as pessoas dos grupos de risco estejam preparadas para quando isso acontecer. Obrigado, inclusive, também a Tatiana, por sempre trazer esse panorama. A gente que tem essa parceria de trazer para você que está em casa nos acompanhando todos os dados, índices e estudos referentes ao Boletim Infogripe. Desde a época da pandemia, o Correio Petropolitano Debate tem esse compromisso de trazer para você. Também, na época, conversamos com o Marcelo Gomes, que era o coordenador do Boletim Infogripe, e a gente segue agora também com essas atualizações. Sempre que tivermos, a gente traz aqui para você. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. Na volta você vai acompanhar uma entrevista que realizamos essa semana para falar sobre o Dezembro Vermelho e a prevenção à transmissão vertical do HIV de mãe para bebê. Tudo isso após o intervalo, não saia daí, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito.
Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Dê início aqui a nossa entrevista, Dr. Regis. Primeiramente, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre esse tema que é extremamente importante. A gente que ainda está no início aí do mês de dezembro, a gente vai falar um pouquinho justamente sobre o Dezembro Vermelho. Antes da gente iniciar esse bate-papo, gostaria que você se apresentasse para a gente, por favor. Perfeito. Eu sou Regis Kreitmann, sou ginecologista e obstetra, sou professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre e sou presidente da Comissão Nacional Especializada da FEBRASGO, nas doenças infecto-contagiosas. Esses são meus créditos. Maravilha. Bom, doutor Regis, a gente está falando então aí sobre o Dezembro Vermelho, uma campanha de conscientização, e a gente sabe justamente sobre os cuidados que devem ser necessários aí, principalmente para as gestantes, para as novas mamães, né? Como a gente também comenta, referente à transmissão do vírus HIV para os bebês. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, sobre o que é essa transmissão vertical. A gente pode citar primeiro ela e depois ali quais são os passo a passos, os cuidados que as gestantes devem ter durante esse período. Perfeito. Não, nós estamos, assim, agora nesse momento, lembrando um pouco o HIV, né, com o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, lembrando esses mais de 40 anos que o vírus já existe no nosso planeta, e os avanços que a gente fez nessa época toda, né? Nós tivemos períodos muito críticos em que a gente não conhecia nada sobre o HIV, não sabia fazer o diagnóstico, e hoje nós temos diagnósticos de boa qualidade, nós temos medicamentos com boa qualidade, em que os pacientes estão vivendo. Antigamente, lá no início da epidemia, quem viveu isso lembra que AIDS era morte. Hoje, AIDS é vida, né? As pessoas estão vivendo com HIV e estão vivendo bem. Os medicamentos estão cada vez melhores, muitos deles são produzidos no Brasil ou existem sob a forma de genéricos, acessíveis e dentro do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante, né? Que o paciente não precisa gastar com
o seu tratamento, ele é fornecido gratuitamente dentro do SUS. E hoje a gente vive dificuldades em relação ao diagnóstico. Nós temos no Brasil o Ministério estima em torno de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV, mas nós temos 900 mil pessoas que sabem o seu diagnóstico. Então nós temos ainda um gap, 100 mil pessoas que não sabem, não foram testadas e não conhecem o diagnóstico. Então a expansão do teste, o fazer diagnóstico é muito importante. Nós temos também 800 mil pessoas quase tomando antirretrovirais, fazendo o seu tratamento. Então, também aí nós temos uma falha de pessoas que sabem o seu diagnóstico, mas que não estão ainda iniciar o tratamento ou suspender o tratamento, né, com dificuldades em conseguir usar a medicação. As gestantes, a gente está numa situação muito boa. Nós estamos, a grande maioria das gestantes diagnosticadas, existe uma rotina de diagnóstico no pré-natal. A gente, dentro da FEBRASGO, a gente elabora junto com o Ministério as diretrizes para que os profissionais peçam os testes e façam os diagnósticos, né, do HIV durante o pré-natal, repitam isso em alguns momentos no pré-natal, a gente faz na primeira consulta, a gente repete isso pelo menos no final da gestação e no momento do parto, então tem momentos para tentar o diagnóstico do HIV, e a gestante diagnosticada, ela imediatamente inicia tratamento antirretroviral se ela já não tiver um diagnóstico anterior, já esteja em tratamento, né? E a perspectiva para a gestante é muito boa, né? Com o tratamento, a gente praticamente reduz drasticamente o risco do bebê se contaminar. Então, os resultados são muito interessantes, mas são ainda desafiadores em fazer o diagnóstico, em colocar a paciente em tratamento e mantê-la no bom tratamento no serviço especializado. E tudo isso requer um cuidado, né? A gestante, a gente sabe que a gestação é um período que a pessoa está mais predisposta a infecções, então é mais fácil se infectar pelo HIV também. Por isso é importante a gente fazer o diagnóstico ou proteger aquelas pacientes em que a gente percebe situações de muito risco. Tem pacientes que estão com um parceiro que tem um HIV e ela não tem o HIV, ou então pacientes que são profissionais do sexo, que se expõem mais à situação e risco do HIV. Então a gente tem que... Pacientes que vivem num ambiente, numa situação em que a violência sexual é muito comum, então poder proteger essas pacientes com o preservativo ou com o uso de medicamentos. Hoje existem medicamentos para proteção do HIV. Existe o PrEP, existe a PEP. O PrEP é a medicação preventiva, que o paciente toma um comprimido ao dia. Nessas pacientes que a gente enxerga uma situação de risco maior, a gente pode prescrever, qualquer médico pode prescrever a PrEP. E ela usa num comprimido por dia, com muito boa adesão, ela tem uma proteção que é quase absoluta, é muito grande. Então, se a paciente vive com um parceiro que tem o HIV e ele não está com bom controle dessa doença, ela usar essa medicação, inclusive durante a amamentação, vai proteger o bebê. Então, a PrEP hoje é uma realidade ainda pouco utilizada, ela está sendo subutilizada. Nós imaginamos muito mais pacientes deveriam estar usando PrEP, então isso é alguma coisa que a gente vai trabalhar nos próximos meses e anos, que se expanda mais a PrEP no país todo, mas também para a população de gestantes. Então, tem bastante coisa a ser feita na gestação para a gente conseguir ter nenês sadios, sem o vírus, saudáveis, né? Isso é muito importante. Doutor, você comentou, nesse contexto todo que o senhor trouxe agora para a gente, né, dos avanços que a gente já conseguiu, mas ainda dos desafios a serem enfrentados, a gente vê, então, que o período de pré-natal ele é fundamental para evitar essa transmissão. Exato. O pré-natal é o momento que a gente faz o diagnóstico, né, se a paciente ainda não tem o diagnóstico, e a recomendação sempre tem sido no Brasil, como o número de gestantes não é gigantesco, geralmente as pacientes são referenciadas para serviços especializados, que têm mais habilidade e têm mais acesso ao manuseio, ao acesso ao medicamento, né? Então, geralmente a paciente ela segue com o seu pré-natal na unidade básica, que já conhece ela, que já tem o contato com a família, e ela também segue com acompanhamento com um especialista em HIV para fazer o seu tratamento, usar a sua medicação, e esse cuidado em rede é muito importante. Se a paciente desaparece do posto de saúde ou houve algum contratempo, a gente aciona a unidade de saúde, ela vai lá, visita a paciente volta ao tratamento, ou vai lá levar a medicação se a paciente está com alguma dificuldade em acessar, como nós tivemos aqui no sul do país, as enchentes que atrapalharam muito, a gente teve que modificar todo esse sistema para os remédios chegarem nos pacientes, né? E os medicamentos são maravilhosos, eles
reduzem rapidamente a carga viral, né, que a carga viral é o principal preditor e o que representa risco na transmissão, né? Então, de tal forma que a paciente, quando fica indetectável, o homem ou a mulher, ele se torna não transmissível, a transmissão é zero para sexualmente, né? Não é a mesma coisa na transmissão mãe-bebê e não é a mesma coisa em relação à amamentação, são coisas diferentes, né? Mas na transmissão sexual, se a pessoa está indetectável, ela não transmite. Então, essa é a importância do pré-natal. E também detectar outras infecções, né? Infecções sexualmente transmissíveis. A sífilis também é um grande problema no país, né? Ou clamídia, gonococo. A gente fazer os diagnósticos, o citopatológico, né? O preventivo do câncer do colo do útero, que também é uma alteração, se altera mais frequentemente nos pacientes com HIV. Então, o pré-natal nos ajuda nesse sentido de preparar a paciente para um parto seguro. Isso que é importante, fazer o diagnóstico, usar a medicação, ter um cuidado, uma boa adesão, né, o pré-natal que seja muito acolhedor, que receba bem essa paciente, que não divulgue o diagnóstico dessa paciente, não precisa, a comunidade não precisa saber do seu diagnóstico, existe ainda um grande problema no país que é o estigma, e isso atrapalha o tratamento, né? Talvez muitos dos pacientes que param de tratar ou que fazem um tratamento de forma irregular, tem muito a ver com estigma, né? Que tem que revelar o diagnóstico para alguém ou tem que buscar o remédio no armário, e aí na empresa as pessoas às vezes ficam querendo saber que remédio é aquele, a família querendo saber que tratamento é aquele. Então ela tem que, a gente revela o diagnóstico exatamente, orienta a paciente que revele para quem precisa saber o diagnóstico, né? Uma pessoa que bem próxima, às vezes uma mãe, uma irmã, o parceiro, saber o diagnóstico, porque vai ter que tomar medicamento na gravidez, mas também vai ter que fornecer medicamento ao bebê. Então, esconder, ocultar o diagnóstico de todo mundo, a gente percebe que sempre é um problema. Os pacientes mais deprimidas ou que negam o diagnóstico, às vezes tendem a ocultar e esconder, carregar para si o diagnóstico, isso é muito pesado, né? Isso a gente sempre recomenda que alguém saiba, mas não precisa saber todo mundo, é óbvio, né? Pode trazer até outros impactos também para a saúde mental nesse caso também, né? A gente tem a mulher nesse período de gestação tem aí, né, uma oscilação grande de sentimentos, emoções, enfim, e que podem acarretar aí até para outros tipos de problema, caso não tenha essa base de apoio, né, essa rede de apoio que é fundamental, como o senhor já está comentando aqui com a gente. Doutor, e aí a minha pergunta é a seguinte: quando a gente pega, né, em alguns casos, a gente sabe, determinadas mulheres ou gestantes não realizam esse processo de pré-natal, ou então não recebem esse acompanhamento de forma mais adequada, ou começa a fazer esse processo tardio. Existe a possibilidade dessa transmissão. Nesses momentos, como que, né, os profissionais devem atuar? Já é com a inserção da medicação? Como que funciona esse processo para o início do tratamento? Ele é diferente quando você tem um pré-natal no início ou quando ele começa a ser feito ali no meio da gestação ou quase para o final? Não, a gente recomenda sempre o diagnóstico quanto mais cedo, melhor, né? O acesso ao diagnóstico, ele é muito importante, né? Ele é esclarecedor e ele acaba dirigindo o paciente para um serviço especializado, né? O diagnóstico do parceiro também é muito importante. Hoje nós temos, já há alguns anos, o Ministério lançou o protocolo de pré-natal do parceiro. Então, se convida e se recomenda que o parceiro seja testado, não só para o HIV, mas para sífilis, para as hepatites virais. Às vezes a paciente não tem absolutamente nada disso, nem o HIV, nem nenhuma dessas outras doenças, mas o parceiro tem. E a gente pode tratar o parceiro e proteger essa gestante. Então, o pré-natal do parceiro, ele é uma rotina e ainda tem algumas dificuldades e percalços na implementação no Brasil, que às vezes o parceiro sequer aparece no pré-natal, mas muitas vezes ele geralmente aparece no momento do parto, então tem oportunidades e momentos de testar esse parceiro e oferecer teste, né? Não é obrigatório, não é compulsório, mas ele deve ser oferecido, né? Mas, assim, quando a gente faz o diagnóstico da gestante, a gente faz, de preferência, com testes rápidos, que eles são muito ágeis, né? No posto de saúde, em 15 minutos, a gente tem o diagnóstico do HIV. Quando a gente usa esses testes rápidos atuais, com dois tipos de testes que os postos de saúde têm, normalmente, a gente fecha o diagnóstico da paciente. A gente não precisa nenhuma confirmação posterior, né? E aí já prescreve a medicação, e a medicação começando a ser tomada, em poucas semanas a gente consegue o controle do vírus, a carga viral se torna indetectável. Tá? Isso acontece
em 3, 4 semanas, no máximo, a gente tem uma carga viral indetectável das gestantes, dependendo do nível de carga viral inicial, né? Mas é muito rápido. Então, às vezes, um diagnóstico, mesmo no meio da gestação, ou mais perto do final, nos permite tornar o paciente indetectável. E o indetectável, no momento do parto, é o que a gente quer. A gente tem uma transmissão extremamente rara, muito baixa, menor do que 1%, se a gente conseguir chegar à carga viral indetectável. Se a gente não usar nenhuma medicação na gravidez, a transmissão acontece mais ou menos em torno de 20% a 30% das pacientes. É muito alto ainda, né? Claro que existem fatores que protegem o bebê, 70% de proteção, mas 30% se infectam dos bebês se a gente não fizer absolutamente nada. Então, a gente tem o que fazer, tem medicamento para iniciar. Se a paciente se descobre na hora do parto, a gente tem maneiras de proteger também com cesariana. Cesariana sem contrações, um remédio colocado no soro, reduz quase metade dos casos de transmissão para o bebê. Então, mesmo diagnósticos muito tardios, no momento do parto a gente tem proteção. Não significa que a cesariana seja maravilhosa para pacientes que já estão em tratamento. Paciente que está em tratamento, que está com carga indetectável, o parto vaginal é permitido. É permitido e a transmissão é muito baixa. A cesariana não tem vantagem nessas pacientes. Mas numa paciente que faz o diagnóstico no momento do parto, que não tomou medicação, ou que está com cargas muito elevadas, não controlou bem o tratamento na gravidez, a cesariana ainda é protetora. E também existe um outro adicional, que é os medicamentos para o bebê. O bebê que está numa situação de bom controle, que a gestante fez um pré-natal muito bom, ele toma ZT ainda no pós-parto, que é um xarope, toma de 12 em 12 horas na bochecha, ele é docezinho, toma durante um mês, ele é muito seguro e fácil de usar. Bebês que têm uma situação de maior risco, que a paciente não fez um bom tratamento ou se descobriu na hora do parto, ele usa combinações de medicamentos, usa 3 remédios e usa também por um mês, e isso também é muito protetor. Então, a gente vai ter, se tudo for muito bem feito, tanto nesse momento, no pré-natal, ou no momento do parto, e o cuidado do bebê, e também o não amamentar, porque o amamentar também acrescenta riscos, isso tudo vai dar um bebê, uma grande probabilidade de um bebê sem o HIV, o vírus, e a gente faz os exames do bebê também, né, no sangue do bebê. E, doutor, essa medicação, por exemplo, também para os bebês, nesse caso, ela também é fornecida hoje pelo Sistema Único de Saúde? Tudo é fornecido no SUS, não tem absolutamente nada fora do SUS, tá? Isso tem um programa que é o Programa Nascer, que existe do Ministério da Saúde, que distribui a medicação para o bebê na maternidade, que distribui o remédio endovenoso, que se usa na hora do parto também, é distribuído, e a medicação para inibir a lactação também, que se usa, que são 2 comprimidinhos no pós-parto, também é distribuído no SUS. Tudo isso é sem nenhum tipo de custo e tem uma rotina bem organizada, e isso não tem faltado, está sendo muito tranquilo, todas as unidades. Importante que a paciente tenha o diagnóstico feito, isso é fundamental, né? Doutor, a gente falando aqui justamente sobre o Dezembro Vermelho, ele é uma campanha de conscientização, obviamente, não só para realizar os testes, né, para ter o diagnóstico, mas a gente citou logo no início aqui da entrevista, justamente ainda hoje um determinado preconceito com aquela pessoa que tem o vírus HIV. Acredito que essa campanha ela seja também para isso, né, para conscientizar não só essas pessoas que precisam fazer esse diagnóstico, ou que vivem nesses ambientes que a gente já citou aqui de maior risco, mas também para a população como um todo, justamente para que isso seja um tema que a gente já sabe é relevante, extremamente importante. A gente citou aqui a quantidade de pessoas hoje que vivem no Brasil com o vírus e que foram diagnosticadas, ou seja, não é só para essa população especificamente, mas para a população como um todo, para que entendam esse tema, para que saibam da causa, os riscos, e saber até mesmo como apoiar ou orientar determinada pessoa nessa situação. Exatamente. O Dezembro Vermelho tem essa intenção, né, de trazer o HIV para a discussão, porque o HIV ele esteve na mídia há muito tempo e cada vez se ouve falar menos dele, né, porque é uma doença que tem controle, é uma doença que tem medicação, o controle está sendo bem feito, o Ministério deve solicitar agora para a OPAS, aliás, para a Organização Mundial da Saúde, uma certificação de eliminação da transmissão mãe-bebê do HIV.
porque a gente tem taxas muito baixas de transmissão, já com critérios de eliminação, que é menos de 1% de transmissão de mãe para o bebê. Então, já nós estamos num momento muito favorável da epidemia, mas as pessoas têm que saber, e talvez assim, a coisa que mais atrapalha hoje o tratamento é o estigma da doença, né? O HIV não pega no abraço, que não pega no beijo, ele basicamente se transmite pelo sangue e pelo sexo, né? Ou da mãe para um bebê, tá? Então, a pessoa que vive com HIV tem que ser acolhida, tem que ser, pode ser abraçada, pode ser beijada, pode estar convivendo no ambiente de trabalho sem nenhum tipo de problema. Então, e realmente o que está atrapalhando o acesso ao medicamento, uma adesão boa, é o estigma, né? As pessoas são discriminadas, às vezes, no lugar de trabalho, são demitidas no local de trabalho, são maltratadas, às vezes, no ambiente onde elas vivem, né? Com estigma, porque é uma doença de transmissão sexual, né? Provavelmente a pessoa adquiriu transmissão sexual, nem sempre é assim, às vezes a pessoa nasce com HIV, uma mãe que não fez um bom tratamento, mas existe um estigma muito grande por causa da questão sexual, da transmissão sexual, e isso atrapalha muito a vida dos pacientes que têm o HIV. Acho que se a gente conseguir reduzir o estigma nessas situações do dezembro vermelho, desculpe, do novembro vermelho, a gente vai ter uma condição muito melhor para essas pessoas de vida, de qualidade, de convivência. Isso vai nos ajudar muito em relação ao tratamento, né? Até o buscar o remédio no posto de saúde, né? Isso acaba mostrando o diagnóstico numa comunidade muito pequena. Então, tudo isso acaba sendo um fator de atrapalhação, nos complica bastante. Naquela situação que eu falei anterior também, em relação ao que o Ministério fornece, o Ministério também fornece o leite artificial, né, para as gestantes, todas as pacientes, que é para o bebê, né, que nascem que tem o HIV, já saem da maternidade com uma quantidade de latinhas por primeiro mês de vida do bebê, né, latinhas de leite artificial, e isso é renovado no posto de saúde perto da paciente, onde ela mora. Ela busca aquelas latinhas, isso por 6 meses, e pode ser renovado por mais um ano. Alguns municípios têm fornecido também contracepção de longa duração, implantes, DIUs, especialmente o DIU com progesterona, né, que é o Mirena, para pacientes com HIV. Porto Alegre faz isso, Ribeirão Preto também, alguns serviços em São Paulo também estão fazendo. Então, tem serviços que têm favorecido. O ideal é que todas as pacientes tivessem esse acesso, mas pelo menos as pacientes que vivem com HIV têm conseguido, em alguns municípios, contraceptivos de longa duração, que são eficazes, que não dependem tanto da adesão de tomar remédio todo dia, né? Então, isso fica bastante bom. Uhum. E aí, doutor, esse acesso, por exemplo, ao DIU que você comentou agora, o que hoje talvez seja ainda necessário para que ele ainda seja implementado também em outros municípios e outros estados brasileiros? Esses são programas que são do município, né? O Ministério não tem fornecido isso, né? Mas os municípios têm que se organizar, e talvez as entidades que trabalham com a questão do HIV, as ONGs, fazer algum tipo de pressão, algum movimento para conseguir estabelecer. O DIU de cobre ele está disponível no SUS, mas o DIU medicado, o DIU de progesterona, que é um DIU assim, que reduz muito a menstruação, né? As pacientes já ficam sem menstruação, os contraceptivos tipo implante, que duram 3 até 5 anos, eles são muito interessantes, são muito fáceis, ele tem um custo maior, mas depende um pouco dos municípios se organizarem, né? Nós temos isso já aqui em Porto Alegre há bastante tempo, né? Eu moro em Porto Alegre, nós já temos há alguns anos, a gente tem visto que reduziu muito o número de gestações indesejadas nessa população, e é muito interessante, é muito bom. Doutor, inclusive, aproveitando aqui, eu queria fazer um gancho sobre esse tema do exemplo vermelho, essa questão que a gente está citando aqui do HIV, da transmissão. O Ministério da Saúde atualizou os protocolos para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes. Inclusive, foi atualizado no ano passado, em dezembro do ano passado. Há algum ponto, por exemplo, nessa atualização importante e que trata justamente, talvez, sobre essa transmissão da mãe para o bebê? Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa atualização e da importância dela. Não, as atualizações assim que eu conheço um pouco, né, que eu lido basicamente com as gestantes e com os bebês expostos, né? Eu tenho visto a caracterização do bebê de maior ou menor risco na hora que eles nascem, né? Para acrescentar medicamentos mais complexos ou menos complexos. Há um remédio, que é o AZT, que é
A grande maioria dos pacientes que a gente começa no tratamento no pré-natal, a gente vai chegar a mais de 90% delas vão chegar com carga indetectável no parto. E o bebê vai receber só o AZT, né? Mas aquelas pacientes que não conseguem detectar a carga viral ou que fazem diagnósticos muito tardios ou não usaram medicação, o bebê recebe 3 remédios. Isso é considerado um bebê de alto risco. Ele é mais cuidado, mais seguido, tem um controle maior em relação à adesão, tem que ensinar a paciente a administrar esses remédios em casa, são medicações orais que o bebê toma, e ele tem que ter um segmento todos os bebês em geral, um segmento muito cuidadoso em relação ao vírus, né? Então, a gente faz o exame da carga viral nas primeiras 24 horas de vida, o bebê já faz, um PCR, né, que é um exame que avalia quanto de vírus tem no organismo. A gente faz em 1 mês e depois a gente repete com 4 meses de vida, tá? E o bebê não pode receber leite materno, ele recebe só o leite artificial. Se tudo isso for muito bem feitinho, bem controlado, a gente vai ter bebês que vão ser... A maioria desses bebês, muitos deles são Vitória, são Vitórias. Eles fazem contato com o vírus e a medicação protege. Eles não se infectam. Então, com 4 meses, os pacientes já podem fazer a sua festa, já comemorando que esse bebê é negativo, né? Aqui no Rio Grande do Sul se faz um churrasco para comemorar que o bebê não pegou o HIV, né? Ele passou pelo vírus, mas ele não adquiriu o HIV, ele foi muito bem cuidado, né? A amamentação é um momento delicado. A gente tem, no pré-natal, que fazer todo um trabalho para mostrar para essa gestante que a amamentação é risco. Então, a gente desconstrói um pouco a ideia que as pessoas têm que a amamentação é uma coisa boa e protege. Na situação do HIV, representa risco. Mesmo a paciente muito bem controlada, com carga indetectável, a gente enxerga algum grau, uma taxa de transmissão no decorrer de todos os meses que a amamentação acontece. A amamentação normalmente vai a 6 a 1 ano de duração, né? E esse período todo aumenta o risco em torno de 1%, que é uma taxa considerável preocupante, né? Então, a gente ainda acha no Brasil que não vale a pena a gente liberar a amamentação, mesmo pacientes bem controladas, que a gente vai ter bebês que a gente conseguiria evitar ou eliminar contaminados. Então, a gente desconstrói isso no pré-natal e reforça durante todo o período no puerpério que a paciente não amamente. Essa é a recomendação no Brasil todo, né? Perfeitamente, doutor. Alguma outra informação importante, doutor Resch, que o senhor gostaria de ressaltar antes de finalizarmos aqui essa nossa entrevista? Eu acho que o importante é essas questões que eu ressaltei, o diagnóstico cuidadoso, o acesso à PrEP na situação da paciente que tem uma situação de bastante risco, que a gente enxergue, a PEP também, a profilaxia pós-exposição numa paciente que houve violência sexual, é uma coisa que é relativamente comum no país, é um problema, né? O paciente que sofreu violência sexual ter rapidamente uma agilidade dentro das primeiras 72 horas, poder usar a PEP, ou se rompeu a camisinha e o parceiro não está HIV positivo ou desconhecido, a gente pode utilizar a profilaxia pós-exposição, tem serviços de referência que fazem só essa avaliação de risco e fornecem medicamento para 1 mês e a pessoa não se infecta pelo HIV. Então, proteger a gestante é fundamental, né? Eu acho que esse é a tônica. Diagnosticar, proteger, fazer um pré-natal de boa qualidade, um bom número de consultas e enxergar as outras doenças também que nos favorecem a entrada do HIV, né? Uma paciente que tem uma IST, uma doença de transmissão sexual, uma clamídia, um gonococo, uma sífilis, ela tem uma porta de entrada favorecida para o HIV. Então, tratar isso adequadamente no pré-natal, tratar rapidamente, confirmar se o tratamento foi eficaz, né, com o segmento da paciente, vai também proteger, né? Mas também encaminhar a paciente rapidamente para um serviço especializado, quando faz o diagnóstico do HIV no postinho de saúde, e o postinho tem que fazer o diagnóstico imediato, não pode agendar com uma consulta para fazer o teste rápido. O paciente chegou que é grávida no serviço de saúde, tem que fazer o teste no dedo, olhar o HIV e aí rapidamente encaminhar para um serviço de saúde, checar se essa paciente chegou. Também não adianta a gente mandar a paciente, vai para um serviço de referência porque tu tem o HIV, mas tem que conferir se essa paciente chegou, manter o vínculo com o seu próprio posto, essa paciente tem aquele posto como referência para ela, e ela fazer um pré-natal de boa qualidade, a gente vai ter bebês que vão ser só vitórias, que não vão ter vírus, e isso é maravilhoso hoje nos dias que a gente vive. E é muito mais tranquilo. A gente orienta a paciente assim que um pré-natal mal feito e um bebê com HIV é muito trabalho. É ruim para o bebê, mas também assim, é ruim para toda a família.
ter que estar lidando, administrando medicação. Então, a gente pode evitar tudo isso com um pré-natal cuidado de boa qualidade, né? Com certeza, doutor. E, inclusive, Bom acolhimento sem estigma. Como é que é? E um trabalho também multidisciplinar, né? Quando a gente fala agora justamente sobre esse pré-natal, é justamente isso, né? A gente tem ali um trabalho multidisciplinar entre todas as vertentes da saúde, acompanhando aquela gestante durante esse período. Perfeito, exatamente isso. Aí é só vitória. Doutor, muito obrigado por conversar aqui com a gente, por falar um pouquinho sobre esse tema, que é extremamente importante, e, obviamente, passar as orientações também para a população. Perfeito. Estamos às ordens que precisar, estamos aí. É um prazer, tá? Um grande abraço. Um abraço, doutor Regis. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu.